Há cerca de uns 10 dias atrás, aconteceu um fato bem interessante aqui comigo na clínica. Eu tenho uma pacientinha, que tem em torno de 4 anos e meio, e a gente estava brincando de fazer umas atividades, e aí eu comecei a cantar para ela a Galinha Pintadinha, e depois eu cantei a música da Barata Diz que Tem. A menininha virou para mim e falou bem assim: Nossa, você também assiste Galinha Pintadinha? Na hora eu falei, Galinha Pintadinha? Eu falei, não, eu aprendi essa música quando eu era pequena, né? E aí ela disse, não, mas você não aprendeu na TV? Eu falei, não. E aí eu fiquei pensando, por que será que as nossas crianças, hoje em dia, só estão aprendendo as cantigas e as cantigas de roda em dois lugares específicos? Ou na TV, iPad, celular, sei lá, onde elas costumam assistir. E na escola, porque com certeza na escola elas têm essas musiquinhas, frequentemente são apresentadas nas atividades para os pais, para os avós, enfim. Também são extremamente utilizadas durante o processo de alfabetização, nas séries iniciais do Fundamental 1. Quando, na verdade, o que são as cantigas infantis, incluindo nelas as cantigas folclóricas e as cantigas de roda? As cantigas, elas são, na verdade, parte do repertório folclórico e cultural de diferentes povos, seja ela relacionada ao país onde você nasceu, ou onde você é criado, ou onde você, enfim, seus avós ou seus pais viveram, seja de cultura da sua religiosidade. Então, tem diferentes músicas que você aprende de acordo com a sua religião também, né? Não só o aspecto folclórico e cultural. Eu, por exemplo, que sou de origem judia, minha avó e minha bisavó cantavam músicas para mim, infantis, em Yiddish, que é o dialeto que era utilizado pelos judeus na Europa antes, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje é bem menos utilizado, hoje se utiliza mais o hebraico. Mas, enfim, eu cantei essas músicas para os meus filhos, cantei para os meus netos, canto até hoje para eles, e é engraçado porque eu tenho uma das minhas netinhas, tem 3 anos e pouco, às vezes ela canta para mim quando a gente está deitada para dormir, ela canta a música que eu cantava para eles. Então, se são cantigas e parte de um repertório cultural tão importante, por que será que os adultos de hoje, sejam eles pais ou avós ou tios ou padrinhos, não estão mais cantando para nossas crianças? Então, se você quer um estímulo do porquê é importante cantar essas cantigas, eu vou dar alguns motivos que eu acho que são bem interessantes e importantes. Claro que, primeiro, por ser uma música, por ser uma cantiga, ela estimula toda essa parte melódica, de ritmo, que é tão prazeroso para as crianças. Então, pensa numa música do tipo Ciranda Cirandinha, Roda, 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 Pé, 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 se você a canoa virou, todas são músicas extremamente melódicas. Segundo aspecto que é importante, elas ampliam e muito o repertório de linguagem das crianças. Elas apresentam novas palavras, novos vocabulários que às vezes a criança nunca ouviu falar. Então, uma das que eu gosto muito de cantar aqui com os meus pacientes, e cantei com os filhos e com os netos também, é Se essa rua fosse minha. Eu mandava ladrilhar, e a maioria das crianças não sabe o que é ladrilhar. E aí a gente vê o que é ladrilho, como que são as nossas ruas hoje em dia, que elas não são ladrilhadas, elas são asfaltadas. Então você sempre tem chance de ampliar um repertório e um vocabulário de coisas que as crianças ainda não conhecem. E isso desperta a curiosidade, o interesse, amplia todo o universo que essa criança tem acesso. Outra coisa é que a grande maioria das cantigas, principalmente as cantigas de roda, envolvem movimentos com o corpo.
seja aquela para dentro e para fora, mais um, por exemplo, ou ciranda cirandinha, ou caranguejo não é peixe, enfim, são músicas que envolvem movimentos corporais e gestos que estimulam e ajudam a desenvolver também a coordenação motora global e fina das crianças. Fora isso, as cantigas de roda, elas ajudam a gente a aprender também o meu tempo, a respeitar o tempo do outro, a interagir junto com o outro, porque se é para dentro e para fora e é minha vez de ir para dentro e é do outro ir para fora, nossos movimentos têm que ser sincronizados, coordenados. Outra coisa, elas ensinam rima, elas ensinam para as crianças ficarem atentas ao final das palavras. Então, se você canta aquela música do sapo não lava o pé porque não quer, a música do chulé, depois você muda as vogais, por exemplo, isso tudo desperta um interesse pela criança e ela logo começa a fazer outras rimas. Outra coisa que eu acho que é bem legal, as cantigas, elas, assim como as histórias que a gente conta ou que a gente lê, elas trabalham toda uma organização temporal, porque essas cantigas, de certa maneira, é como se elas estivessem contando uma historinha, um começo, meio e fim. E isso é muito importante para as crianças adquirirem essa noção e essa organização temporal. Isso é fundamental depois lá na frente, no processo de leitura e escrita também. Mas é importante na nossa vida a gente saber o que é o começo, o que é o meio e o que é o fim. Outra coisa que eu acho que é importante que as cantigas estimulam bastante é a história de quem canta e de quem cantou para quem canta. Então vamos lá. Quem cantou para mim, que estou cantando agora com meu neto, por exemplo, eu posso contar a história de quem foi essa pessoa. É um trabalho sobre as influências transgeracionais, né? Quem foi o meu bisavô? Será que essa criança hoje, meu filho ou meu neto, tem um avô, um bisavô? Que músicas eram cantadas para esse avô, para esse bisavô que está aqui hoje e que ele pode contar da sua infância para aquela criança? Veja quantas coisas são enriquecidas. Muitas vezes os bisavós ou os avós dos nossos avós vieram de outros países, tinham outros costumes, tinham essas cantigas em um outro movimento. A gente pode aprender cantigas de outras culturas, de outros povos e o que eles representam. Então, cante. Lembra a música que você gostava e cante. Cante para as crianças que estão perto de você. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual era a música que você mais gostava que cantassem para você. Qual é a cantiga que você cantou para os seus filhos ou canta hoje para os seus filhos ou para os seus netos. E acima de tudo, lembra das crianças que brincavam com você durante as cantigas de roda? Eram seus amigos? Você ainda os vê hoje? Pensa quantas boas memórias uma simples cantiga de roda pode trazer para cada um de nós. Espero ter despertado seu interesse com isso.